Maravilha, bora então para mais uma live cultural. Eu, André Bontempo, em parceria aí com o meu amigo, colega Guilherme Soares, convidando mais celebridades da música, pessoas que de fato vivem o meio, né? Sabem aí do que estão falando, sentem na pele e podem trocar algumas ideias, trocar a experiência que tem aqui com todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite de hoje. Falamos aí de Marcos Dota e Vitor Emeca e já passo a bola aí para o Gui para fazer as devidas apresentações também. Bora lá? Boa noite a todos que estão nos assistindo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos irá assistir no futuro. É um prazer imenso receber o Marcos Tota e o Vitor Meca, dois grandes músicos que eu tenho o prazer de conhecer. Vocês querem já se apresentar? Pode começar o Dotinho aí. já falei rápido já, né? Eu cheguei atrasado, é melhor ser o primeiro mesmo, né? Bom, gente, boa noite, meu nome é Marcos Dota, obrigado pelo convite. Eu sou batera há pelo menos uns 20 anos aí, já toquei com meio mundo, mas ultimamente eu tenho tocado com uma banda chamada Vikram e com uma banda chamada About Crash, mas também toquei por muito tempo com um vocalista americano, infelizmente já falecido, chamado Warren Dane. A gente gravou um disco com ele, fez muita turnê lá fora, assim, a gente teve uma carreira muito legal com ele. Infelizmente ele acabou falecendo em final de 2017, mas enfim, aí depois disso eu acabei reconstruindo aí a carreira com o Vikram, com o About Crash e também com bandas, tributos muito legais que eu gosto, que homenageiam as bandas que eu sou muito fã, que é o Halloween, o Steel Tormentor, que eu toco com o Emeka, e o Heaven and Hell, que homenageia o Dio, né, que é uma banda muito legal de tributo aqui em São Paulo. E é isso aí, sou um cara que tá sempre em muitas frentes tentando viver de batera aí. E você também já fez show com o Roland, né? Verdade, exatamente, cara. Essa foi uma gig que eu peguei, que veio, eu fiz o mesmo trabalho que eu fazia com o Oral, eu acabei fazendo com o Grapple, né? O Roland ele veio para cá fazer uma turnê, ele foi guitarrista do Halloween, e na fase do Halloween que eu mais gosto, que é a fase do Halloween dos anos 90 ali, que tinha o Uli Cut na batera, que é o meu herói master da bateria, e eu acabei tendo a felicidade de tocar com o Grapple também, no começo desse ano. Assim, eu sou um cara muito privilegiado, porque eu toquei com pessoas que eu admiro muito, né? Eu sempre fui muito fã de Nevermore, que era a banda do Oral, sempre fui muito fã. Então, cara, tocar com ele, fazer turnê lá fora, gravar um disco com ele foi, tipo, surreal, né? Eu sempre conto a história de... em 2006, a minha banda, na época, abriu um show do Nevermore, e aí, 10 anos depois, em 2016, eu tava compondo um disco com o Oral. Então, assim, pra quem... assim, cresceu com esse lance de querer tocar, de querer ser músico, foi uma realização gigantesca, né? E aí agora tocar com o Grapple, cara, que, putz, Halloween não preciso nem dizer, cara, é a minha banda do coração preferida de todos os tempos. Também foi outra realização, assim, muito, muito grande. Eu sou um cara muito privilegiado por ter tocado aí com os meus ídolos, né? Tá certo. Então, acho que podemos começar. André, você quer já fazer a primeira pergunta? Perfeitamente. Então, abrindo aqui, né, pro nosso papo, nosso debate, né, e saber aí do Marcos Dota, também do Emeca, né, se atualmente, né, vamos falar mais de Brasil propriamente, né, dentro do que vocês acompanham, se está tendo espaço, né, para as novas gerações de músicos e bandas, né, de uma forma geral. Cara, esse é um assunto aí que com certeza dá muita profundidade para se discutir, né? Eu acho que o Brasil, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um dos
berços de musicalidade do mundo, e eu falo isso não só no rock, no metal, eu falo isso em todos os estilos, né? Essa construção de uma sociedade muito fundada em multiculturalidade privilegiou a gente muito em ter no nosso DNA musical muita versatilidade. Então, tipo assim, eu vejo que a gente tem muita qualidade musical, muitas bandas novas. O que a gente tem um problema aqui, que eu sinto às vezes, né, que é um problema que veio com desenvolvimento cultural nesses últimos, sei lá, 20 anos aí, que eu senti que perdeu um pouco, foi um incentivo e realmente uma abertura de espaço midiático para trazer para frente esses novos materiais musicais, esses novos artistas, né? A gente vê uma movimentação muito grande nesses últimos 10 anos de sertanejo, do forró, do pop, do funk, assim, não tem nada, não existe um problema com isso, mas eu vejo que o rock acabou ficando muito estagnado num cenário underground, um cenário que às vezes não tem muito apoio, né, e eu falo isso também de incentivos privados também, né, e da mídia aberta. Então isso eu acho que impacta um pouco a gente tentar trazer novamente o rock para uma cena mainstream, né? Então a gente tem muitos músicos muito bons, mas que não conseguem hoje, nessa atualidade, quebrar essas barreiras para aparecer mais por falta de espaço, falta de oportunidade. A gente vê isso, assim, às vezes eu falo com a galera, né, eu dou um exemplo, que a gente criou-se um costume aqui de consumir música muito industrializada de forma muito fácil, né? E aí, por exemplo, isso reflete onde? O cara não tem problema de pagar 500, 700 reais para ver uma banda que vem de fora, né? Mas ele não paga 10 reais para ir num Sesc ou bares ou casas de show melhores para conhecer novas bandas, né? E isso eu vejo que é um lance que acabou entrando na fome do brasileiro em consumir coisas novas. Ele simplesmente senta e vem recebendo o que as pessoas mostram, e não existe mais realmente um interesse, né, de, quero descobrir algo novo, né? Eu tenho um pouco dessa sensação aí. Cara, eu tenho, além disso que você falou, cara, eu vejo muito uma mistura de elementos, assim, que eu acho que eu poderia citar é o surgimento das redes sociais nos últimos 10 anos, que o negócio tomou uma proporção grande, e o lance da troca de geração, assim. Eu acho que a gente aqui é de uma geração em que a gente conheceu o rock de uma outra forma, pelo qual as gerações atuais têm contato com o rock. Então, eu acho que a geração não teve necessariamente essa troca, essa substituição da nossa geração por gerações mais novas. E eu acho que o rock, ele sobrevive, tipo assim, é muito importante você ter jovem sempre gostando do estilo, porque é o jovem que ele tem a disponibilidade de tempo e a vontade de, assim, por exemplo, é o cara que no show de rock, isso talvez falando mais da nossa geração, era no show de rock que o moleque, ele acabava fazendo amigo, ele acabava arrumando namorada, ele acabava tendo a vontade ali de aprender um instrumento para também ter banda, para também estar ali naquele círculo social. Era o círculo social, o rock, o estilo, era o círculo social do moleque. Então isso alimentava a cena de sempre ter gente ali gostando, e sempre ter banda surgindo, sempre ter gente querendo aprender um instrumento. E aí, cara, paralelo a isso, tinha algumas mídias de rock, por exemplo, como a MTV, tinha várias revistas, isso principalmente pré-rede social, assim, né? Então, assim, a molecada, ela tinha várias formas de conhecer rock, né? E por mais que não fosse um negócio tão fácil como é hoje, era uma coisa assim que, por exemplo, a forma para o moleque escutar o som era comprar o CD ou ir no show.
isso era fácil, era melhor, porque isso, de certa forma, alimentava a cena. Então, assim, a banda que tinha um CD, naturalmente, era a banda que cara, tinha algum nome, alguma importância, né? Então, a forma para o cara ver a banda ao vivo era só indo no show. Então, os shows, naturalmente, tinham bastante gente. Aí, cara, veio a internet e com isso teve essa mudança de mídia pro rock, né? A MTV acabou morrendo, as revistas físicas a galera não consome tanto mais, porque hoje em dia é tudo celular. Isso, cara, causou uma mudança no jeito que se consome o rock, cara, tá ligado? Então, hoje em dia, um moleque que aí tem 15 anos, ele nasceu com o celular na mão, ele é bombardeado com informação no celular, então, assim, para ele parar e prestar atenção por 5 minutos no clipe de uma banda ou na música que uma banda lançou, é mais difícil, cara, porque o moleque ele tá com o YouTube, Instagram, não sei o que, bombardeando ele, stories de 15 segundos, não sei o que, toda hora. Para o moleque parar para prestar atenção em algo, é muito mais difícil, cara. Então, assim, eu tenho a sensação que a cena, ela envelheceu um pouco. Então, assim, não é tanto jovem curtindo esse estilo como era há tempos atrás, mas, assim, a gente que gosta e se criou nesse estilo, continua fazendo, mas aí a cena envelhece. E conforme a cena envelhece, eu tenho a sensação que ela tende a diminuir um pouco. Então, naturalmente, você vê mais gente da nossa idade aqui nos shows, né? E gente da nossa idade acaba tendo os compromissos com esposa, trabalho, faculdade, filhos, etc. Filhos, e aí acaba não tendo tanto a disponibilidade como o jovem tem de ir para show toda hora, de descobrir banda toda hora. Então, muitos de nós acabam ficando pelo caminho, acabam se afastando de show, não tem mais banda. E aí a cena, ela vai ficando... eu acho que a cena está passando por um tipo de uma transição que eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo. Até porque as bandas clássicas, elas estão envelhecendo. Naturalmente, elas tendem a parar de tocar. E aí, cara, a gente não vai ter mais esses chavões gigantescos. A gente vai ter várias bandas que são médias. Então, é difícil prever o que vai acontecer, né? Eu acho que atualmente, cara, eu acho que é mais difícil você ter, assim, músicos que conseguem manter uma carreira e despontar e sustentar uma carreira no cenário atual do que nos atrás, cara, porque apesar de ser a internet dá muitas possibilidades, a internet ela pulveriza muito, assim. Então, para você se destacar, você tem que fazer uma coisa muito mais foda do que você fazia 10 anos atrás, por exemplo, entendeu? Eu tenho essa sensação, essa influência como foi essa troca de geração misturada com a influência da internet, assim. Você falando isso me evoca até uns lances, né? Como é louco com essa mudança de comportamento impactou, por exemplo, né? Antigamente, cara, você tá falando da galera mais jovem, rolava todo um ritual, né? Tipo assim, o cara quer conhecer a banda, ele compra o CD. O que é um CD? Um CD é uma peça de arte, que ela tem um conceito da primeira música à última música. Então, para ele conhecer e mergulhar naquele universo, tinha uma troca de informação muito grande que hoje não tem quando as bandas hoje estão migrando para esse formato de single, né? Tipo assim, ela tem, que nem o Dota falou, para chamar atenção tem que ser realmente uma coisa muito estrondosa. Então isso beira, eu vejo muito, talvez, vou falar bosta, que posso estar falando bosta, né? Mas eu não sou muito fã dessas bandas que são ultra virtuosas, né? Solos a 500 mil quilômetros por hora, agudos e tal, e aí eu sinto que perde um pouco da essência de uma musicalidade, de uma letra que passa realmente uma história, de uma profundidade lírica, né, ou de uma profundidade musical, que hoje, que é o que o Dota tá falando, exige muito mais, porque para chamar atenção, o cara na hora que dá o play, nos primeiros 10 segundos, tem que ter alguma parada ali que já vai puxar o cara. Então, acaba se fazendo uma música muito mais para um alto impacto, eu tenho uma sensação,
do que realmente com a profundidade de um porquê daquela música, do porquê daquela mensagem, que antigamente, quando você tinha todo um ritual de comprar um CD, e assim, quando eu falo comprar um CD e escutar um CD, eu não sei se vocês fazem isso, mas normalmente eu faço, assim, pô, tem alguns CDs aqui, eu realmente boto um CD, sento, eu não tô com o celular, eu não tô com a TV ligada, eu estou ouvindo aquele CD, aquele momento de você escutar aquela obra e entender, porra, que aí se constrói toda uma sensibilidade, porra, olha essa linha aqui de baixo que tá aqui num contraponto com a outra coisa, olha que o cara tá falando com a interpretação exatamente desse ponto. Eu sinto que hoje esse lance e olha que a gente é meio novo ainda em Dota. Tem uma galera da época dos LPs, realmente, assim, que tem, tipo assim, uma quilometragem argumentativa para falar sobre música que eu vejo que muita gente hoje não tem, assim, né? Então, que eu acho que a gente pegou a última era ali pré-internet, que foi a era mais do CD mesmo, mas era uma era em que as redes sociais, elas não estavam tanto no imaginário das pessoas como estão agora, né? Ali nos anos 2000, começo dos anos 2000, cara, o máximo que você tinha ali era o Orkut, que surgiu em 2004. E aí depois o YouTube veio, até os anos 2010, o YouTube engatinhava muito, aí teve o MySpace no final dos anos 2000. Nossa, MySpace. Mas eram coisas assim, cara, que ainda elas não pulverizavam tanto a informação no geral, né? Então, esse lance do CD ainda era a principal forma ali da pessoa ouvir o som da banda, né? Teve muito esse lance de você baixar MP3 e tudo mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, com essa revolução das redes sociais aí nos anos 2010 para frente, eu acho que as pessoas elas são tão bombardeadas com informação que, cara, para uma pessoa prestar atenção e em profundidade em algo é muito difícil, cara, sabe? Eu tenho essa sensação, e o nosso som, ele naturalmente não é um som superficial, né? Não ele é um som que demanda você sentir ali, são várias camadas, você pensa no arranjo e tal, então cara, para você pegar, como eu falei, um moleque de 15 anos e fazer ele prestar atenção nisso, e virar fã disso, e querer ir no show, tipo assim, fazer o moleque sair de casa e que ele pode ficar vendo coisa na Netflix, ou vendo algum show no próprio YouTube, fazer ele sair de casa aí no negócio e ver ao vivo, é muito, assim, é um outro mundo comparado em relação quando a gente começou a curtir som, entendeu? Então, eu acho que hoje, cara, por mais que você tenha muita informação e é fácil você conhecer 1000 bandas, é mais difícil da tua banda conseguir ali fazer algo sustentável em que você, sabe, em que você consiga criar talvez uma fanbase de uma forma como era em relação a anos atrás, assim, são tempos diferentes, sabe? Então, a minha vez de fazer a pergunta, tipo, fazer uma pergunta pro Emeka e já estender a pergunta pro Dota. O Emeka é vocalista do Hybria, né? Isso. Até, desculpa, eu acabei não deixando você se apresentar. Bora. E vocalista do Soulspell, né? E, cara, conta como foi esse processo que fez você entrar no Hybria, que é uma banda já reconhecida, já na outra formação, né? E tanto no Soulspell, tipo, falar com o Kim, que você já divide o palco, que a gente já tava conversando aqui antes da live começar, e o Dota, você falou do Orb e do Roland, né? Como que você conseguiu o contato deles? Você para gravar CD, fazer turnê junto? Como foi esse processo? Manda ver aí, Orbe. Pode mandar ver aí. Cara, eu canto mais ou menos, eu acho que uns 18 anos aí, eu comecei bem novo, assim, né? Eu venho de uma família que misturada, eu não sou paulistano, eu sou de Salvador, minha mãe é baiana e meu pai é africano, né? Então eu sempre escutei
músicas tradicionais africanas, né, nigeriana, então que a gente fala de Naija Songs ou Afrobeats, músicas tradicionais. Muito louco que falar isso, sabe, memória afetiva? Eu tenho memórias afetivas de determinadas músicas quando eu via criança, que toda vez que a gente ia pra praia, a gente escutava o mesmo CD de música tradicional africana. Meu pai só gostava de usar esse CD para viagem. E eu ficava viajando naquilo, prestando atenção nas formas rítmicas, na dinâmica que a voz entrava, e aquilo me chamava muito atenção pequeno, né? E aí eu tive o primeiro contato com a música com uns 8 anos, e com amigos da escola, assim, né? Me emprestaram um cassete dos Beatles, e eu escutei aquela música Help. E aí eu falei, pô, isso aqui é muito legal, né? Foi a primeira vez que eu me apresentei numa banda, só que não era cantando, né? Me botaram para tocar bateria. Era juro por Deus, cara, Dota, juro por Deus. Era tocar Help, fingir que tocava Help, né? Porque era o Help nos PA, e era a banda de criancinha, tipo, show de talentos. Eu ficava, tipo, King of Star lá, assim. Help, I need somebody. Exato, zoando lá pra caralho. E aí, depois daquilo, eu era muito tímido, assim, né? Eu ainda até sou meio tímido. Às vezes eu fico meio quietão, assim. Mas aquilo me impactou muito, né? Eu falei, pô, esse negócio de música e especialmente ter uma banda, era uma parada, como eu era muito tímido, acabou sendo uma porta de, tipo, pô, de uma construção de amizade, né? Então, meus grandes amigos vieram justamente dessa sensibilidade musical, assim, do meu contato com que era uma forma de extravasar a minha timidez e expressar o que eu queria expressar. E aí eu vou tentar resumir para ficar falando aqui, uma história longa, né? Mas eu tive esse contato com os Beatles, e muito depois, no show de talentos, também do colégio, isso no colegial já, uns amigos meus falaram, vai ter um show de talentos, vamos montar uma banda aí e tal, né? Vamos lá, né? Mas o que você vai fazer? Eu falei, sei lá, vou cantar, né? Aí fui cantar. E aí, na hora que eu cantei, deu tudo errado nesse show, gente. Tudo errado. Era um teatro, um anfiteatro, tinha 600 pessoas, era uma galera, eram várias bandas. E a gente foi tocar, e aí eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que fiquei muito nervoso. O cabo do microfone começou a cair, assim, a guitarra começou a dar pau. Foi o primeiro show já dando desgraceira, assim, né? E você não tem experiência assim, né? E eu lembro que foi muito impactante para mim, que na hora que eu peguei o cabo para botar, que ele não ficava, eu falei, caralho, esse cabo não fica. E aí a galera começou a rachar o bico, porque eu soltei um palavrão no meio da música, né? Eu fiquei aqui, não me impactou. Eu falei, nossa, caguei o show, mano, não sei o quê. Porque era muito louco nessa época, que tinha toda uma vivacidade, uma sagacidade, que eu nunca tive essa adolescência de puta, vamos pra balada, rave, os caralhos, sair pra caralho. Não era. A minha diversão era literalmente sábado e domingos, pegar o ônibus aqui da Avenida Angélica, ir até a Lapa e pegar um ônibus até Pirituba, que era a casa do batera e da guitarra. E era isso, era jornada pro ensaio, e aí ficar ensaiando 8 horas o dia inteiro, tocando 2 músicas. Era isso. Só que era muito louco. É uma fase muito louca. Porque mesmo tocando 2 músicas, é aquilo que eu te falei, que a gente estava discutindo do ritual, né, de ouvir um CD. Você, nessa fase de você estudar e se curtir, de se descobrir, você começa, caralho, o solo ficou mais foda hoje. Puta, consegui acertar essa nota. Então, o rolê era esse, né? Então, no dia do show rolou uma frustração, porque a gente tinha ficado, tipo, sem brincadeira, 2 meses ensaiando todo final de semana, 2 músicas pra chegar no show e cagar. Mas ali foi um divisor de águas. Que ali eu fiquei, no dia que deu esse baque em mim, eu falei, cara, pô, eu errei aqui, mas eu adorei o processo, e principalmente eu gostei muito de estar na frente e cantar, né? Eu falei, caraca, tipo, como eu era tímido, aquilo me empoderava um espaço onde eu conseguia me expressar e falar com as pessoas, assim, e eu curti muito. Aí eu fui desenvolvendo isso, né, essa paixão pelo canto, e aí com 18 anos eu conheci o Leandro Cassoilo, que na época era vocalista do Eterna, e ele estava
gravando o primeiro álbum do Soul Spell, né? O Legacy of Honor. E eu fui num bar aí na 13 de maio, aqui, chamado The Wall Café, e eu vi esse cara cantando. Eu falei, velho, como é que esse cara faz isso, mano? Pelo amor de Deus, que voz é essa aí, né? E eu cheguei pra falar pra ele, eu queria fazer aula contigo. Então, na época eu não tinha grana, então... E aí eu peguei uns bicos e falei, não, vou bancar ele, né? Aí, bom, beleza, comecei a estudar, e o Leandro me abraçou. Na época que eu não conseguia pagar, então ele me abraçou, ele realmente foi muito parceiro nisso. Eu estudei com ele 3 anos. E aí eu peguei gosto realmente pelo estudo da técnica do canto e as vertentes, né? E aí rolou o primeiro concurso do Soul Spell, que o Leandro já cantava, e eu falava, mano, acho que não é muito pra mim, né? Porque tinha todo um lance também que impactava muito do estereótipo do metal, que, particularmente o metal melódico, o power metal, né? Que era uma galera de cabelão, brancão, tipo assim, na época, tipo, você tinha Edu Falaschi, André Matos, Michael Kiske loiro, você falava, Timo Cotipelto, eram os grandes, assim, eu falava, cara, eu não tenho nada a ver com isso aí, tipo assim, eu não tenho nada a ver com esse estereótipo, eu não vou nem participar desse concurso, assim, né? E aí foi o primeiro, e no segundo concurso, com a audição do Leandro, o Heleno Vale, que é o batera, foi nessa audição de cantor, né? E aí ele falou, Leandro, gostei desse seu aluno aí, né? Por que você não escreve ele, chamou ele pra escrever? Aí pra se inscrever no concurso. Aí, beleza, porque passou um tempo. E o Leandro falou, meu, por que você não se inscreve? Eu falei, será, Lê? Não sei. Bom, me inscrevi. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito legal naquela época, porque foi realmente onde mudou tudo pra mim, assim. Foi um concurso que os jurados eram pessoas que eram meus ídolos, né? Na época, né? A Daísa Munhoz, o Christian Passos, Mário Linhares, o Nando Fernandes, que tinha gravado. Então, era só uma galera sinistra. Assim, né? Eu não ganhei esse concurso, né? Eu fiquei em segundo lugar desse segundo concurso. E quem ganhou foi o Pedro Campos, né? Que hoje é o cantor do Hangar. E eu fiquei em segundo lugar, uma diferença mínima lá, só que o Heleno resolveu me chamar para interpretar um personagem no álbum. E aí, a partir disso, bom, ele me deu essa oportunidade, gravamos, e aí começamos a desenvolver isso, né? Tipo, pô, caralho, que da hora. E o Soul Spell é realmente um projeto incrível, é um projeto assim que ele não... Soubessem as histórias por trás de fazer as coisas funcionarem, as pessoas não imaginam, assim, né? É uma história muito de heroísmo e coragem aqui, porque não é fácil fazer um projeto desse, misturar tanta gente, trazer tanta gente, né? E aí acabei entrando na segunda formação, e aí foi aí quando a gente começou a desenvolver, a gente fechou pra caramba, foi onde eu tive contato pela primeira vez, realmente dividir palco com pessoas que eram minha inspiração, como o André Matos, que eu dividi algumas vezes. Depois foi com o Fábio Leone na gravação do DVD, o grandíssimo Yuri Sanson, seus heróis da adolescência, que era o cantor do Ibra. E um DVD assim, que realmente ficou para a história. E após esse DVD foi quando eu recebi a notícia que o Yuri tinha saído do Ibra, né? E eu sou muito fã do Ibra, né? Eu fiquei assim na época, caralho, o Yuri saiu, velho, quem que vai entrar nesse lugar aí? Porque é uma mandioca gigante, é muito difícil, né? E aí abriu o concurso de cantores pro Ibra, e aí eu via a galera mandando, e eu falava, velho, de novo eu falei, não vai dar pra mim, você tá louco, olha isso, olha, tá louco? E aí, uns 10 minutos, 5 segundos do segundo tempo, o Moita do Heavy Talk fez uma brincadeira, você deveria se candidatar lá, né? E a galera do Soul Spell também. Lembra que a gente estava fazendo um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, um show junto com a Tária, e a galera da van ficou de São Paulo ao Rio falando, você tem que ir lá, você tem que tentar. Eu falava, vocês estão malucos, cara. É muito sinistro, vocês estão malucos. Mas aí me virou a chave e falei, quer saber? Eu vou tentar. Muito assim, sem pretensão de nada. Aí eu gravei e tal, mandei. E aí, pô, você passou na primeira fase, vamos para a segunda fase? Falei, nossa, que esquisito. Aí mandei os materiais, beleza.
segunda fase. E aí, o belo dia, eu recebi um e-mail do Abel falando, eu queria bater um papo contigo e tal, vamos bater um papo. E a gente bateu um papo super franco e no final ele me fez o convite se eu estaria afim de entrar no Hídria, né? E aí nessa hora eu gelei, assim, realmente, tipo, porque você passa de fã para um lugar, um outro espaço, assim, e aí você divide essa sua paixão de fã e a perspectiva de estar num lugar e continuar um trabalho que foi executado com maestria durante 25 anos, né? Confesso que na primeira semana eu literalmente não dormi uma semana inteira. Eu não dormia à noite. Eu ficava, velho, que loucura, o que tá acontecendo? Será? Eu ficava assim, mano, será que é isso mesmo? E aí depois eu fui digerindo. E aí, estamos aí, né? Agora estamos esse ano no processo de composição do próximo álbum. Ano passado a gente lançou um single. A gente ia lançar mais algumas coisas esse ano, mas aí veio a pandemia e impactou todo mundo. Os shows que a gente ia continuar o processo esse ano também acabaram não acontecendo, foram empurrados para o ano que vem. Mas a gente pegou esse ano, estamos tentando super focado para realmente, para abril e maio do ano que vem, a gente mostrar esse novo trabalho com nossas novas linguagens, né? Então, é uma história meio longa, eu tive que resumir um monte de coisa aí, mas basicamente é isso. Sensacional. Eu não sabia da matéria, né? Eu não sabia que cara. eu teria. Pois é, cara. Pois é. Só falta você falar, eu comecei cantando. Cara, no meu caso, eu tive um começo bem tradicional, assim, de quem, assim, tipo assim, do moleque dos anos 90, assim, que começa a gostar de rock e acaba se interessando por bateria, começa a batucar nas coisas, e aí vê as revistas e coloca pôster na parede, escuta os discos dos caras que você gosta, imagina ter aquela coisa. Eu fui mais ou menos nesse sentido, assim mesmo. Só que eu tive aquela coisa de adolescente, de ter várias bandas que tocavam as músicas que eu gostava na época com os meus amigos da escola tal. Aí vem a época do vestibular, eu acabei prestando para um outro curso, segui uma outra carreira, fiz pós-graduação, cheguei a trampar em outra coisa. Só que daí chegou nos meus 20 e poucos anos, eu não estava gostando do que eu estava fazendo, e eu sempre paralelamente toquei, né? Era um negócio que eu nunca abandonei, sabe? Era um negócio que eu sempre... Cara, eu sempre soube que música era o meu lance, mas nessa época de vestibular, pressão dos pais e tal, você acaba realmente ali tendo aquela sendo obrigado ali de forma, né, delicada a fazer outra coisa. Mas eu sempre toquei, sempre tive banda e tive banda de forma séria, assim, né? Uhum. Por exemplo, essa banda que eu abri o show do Warren em 2006, eu tava no meio da faculdade, então assim, essa banda a gente gravou CD, inclusive, num estúdio aqui em São Paulo, que chamava Creative Sound, que a gente gravou com o Ricardo Nagata, que era um grande produtor aqui, inclusive ele gravou o Eterna com exato. Caçoilo. O Leandro, com o Caçoilo. O Caçoilo fala... A gente gravou o CD logo depois que o CD seguinte que o Nagata gravou foi o nosso, e o anterior foi o Eterna com o Caçoilo. Cara, que foda, hein, meu? Pois é. Foda. E, cara, o Nagata foi um cara muito importante, assim, pra mim, porque foi, cara, acho que a primeira experiência 100% profissional, assim, de gravação, então eu aprendi muito com ele, e ele é um cara que ele acabou virando nosso amigo, só que infelizmente, ele faleceu em 2012, se não me engano, né? Mas, cara, eu aprendi muito com esse cara, e foi o início ali de eu entender como é que funcionava mais ou menos as coisas. Mas aí eu tava na faculdade, terminei a faculdade, não sei o que, trabalhei, mas me mantive tocando, tendo esse tipo de projeto, esse tipo de banda. E aí, cara, quando foi começo de 2012, assim,
que eu comecei a pensar realmente em viver de música, comecei a dar aula, e aí quando foi final de 2013 para começo de 2014, apareceu essa gig do Warhol, né? Eu já tinha feito algumas gravações em São Paulo aqui, tinha conhecido o pessoal e tal, e foi nessa que eu conheci o Fábio Carito, e ele que me indicou, que é baixista, né? Ele que me indicou para essa gig do Warhol. E assim, se não fosse essa minha experiência prévia, desde a época da adolescência, de ter banda, de tocar, sempre me manter tocando e gravando e querer fazer, eu quando pintou uma gig mais legal desse tipo, eu tava ali, eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Mesmo eu na época, eu fazendo faculdade, tendo outro trampo e tal, né? Então, assim, eu sempre me mantive tocando, porque eu sabia que aquele era o meu lance, né? E aí essa gig do Warhol veio, assim, para realmente sacramentar o meu lance de ser profissional da batera e viver de rock e de metal aqui, né? E aí eu tive 4 anos muito felizes tocando com ele, que a gente tocou, cara, na Europa inteira, a gente fez várias turnês aqui, várias turnês lá, e a gente acabou fazendo um disco com ele, que foi lançado no mundo todo, infelizmente de forma póstuma, né, mas foi lançado pela Century Media, uma das maiores gravadoras do mundo de metal, né. E, assim, foi uma experiência muito, cara, assim, uma coisa que eu acho que poucas pessoas que tem esse lance, esse sonho de adolescência de tocar, tal, acabam vivendo, né, que é tipo assim, de você acabar tocando com o seu ídolo, né, e como eu falei lá, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido. E aí eu acabei entrando bastante nesse lance de ser músico contratado desse tipo de gig, né. Eu comecei eu agradeço muito ao Thiago Claro, que foi o cara que é um produtor aqui de São Paulo, do ABC, mais precisamente. Ele que teve a ideia de trazer o Warhol para cá, de formatar essa coisa de trazer o artista e formar uma banda local. E aí eu comecei a tocar com esse tipo de gig através dessa gig do Warhol que ele que trouxe, né? E aí o Roland Grapple foi ele que trouxe também, mas eu fiz já outras gigs com outros produtores. E eu acabei, assim, indo muito nesse sentido, assim, eu achei esse nicho aí dentro do mercado de pegar esse tipo de gig e conseguir coisas legais na carreira através desse tipo de gig, porque, invariavelmente, quando você acompanha um artista internacional, você toca numa condição mais legal, você tem uma condição para desempenhar o seu trabalho de forma mais profissional, tal, né? Então... mas eu nunca também deixei de ter os meus projetos autorais, né? Tive várias bandas durante esses anos. Atualmente eu tenho o Vikram e o About Crash. E eu atuo nessas áreas, assim, né? Tenho o lance do Sideman, tenho os meus trabalhos autorais, também tenho as minhas bandas tributo, que eu toco na noite, principalmente o Heaven and Hell, que a gente, antes da pandemia, a gente tocava todo fim de semana. E é uma coisa legal também, assim, no Brasil tem muito esse lance do tributo, da banda tributo, né? E tem banda tributo que realmente fica algo muito profissional. Os caras, eles fazem cenário de palco, assim, os caras criam uma experiência mesmo, assim, no show, né? E aí, o Heaven and Hell foi muito importante para mim nesse sentido, assim, de conhecer esse mercado no Brasil, que é uma coisa quase que à parte, assim, é uma cena à parte, né? Assim, você tem músicos específicos dessa cena de bandas tributo, você tem fãs que praticamente gostam só de ir em shows desse tipo de banda, bares específicos desse tipo de banda. Então, assim, foi muito legal também. Isso eu acabei fazendo depois que o Warhol faleceu. E eu conheci também toda essa cena da banda tributo, então eu trabalho em várias frentes, assim, né? E é basicamente isso, assim, eu acho que quando você vive de tocar, inevitavelmente você tem que fazer de tudo um pouco, né? E se você não faz, não tem como você se sustentar, né? Você tem que dar aula, você tem que tocar na noite, tem que fazer gravação, tem que ser contratado. Também é importante você ter os seus trabalhos autorais para você exercitar e mostrar ali o estilo que você gosta, as suas influências, né? Então, acho importante isso, você trabalhar em várias frentes. É basicamente isso. Dota também é um dos heróis aí do metal que eu conheço. Eu já falei isso pra ele, porque não é fácil, cara.
Sério, gente, eu não tenho. E eu não tô falando isso pra ficar babando ovo nem nada, não, mas é porque todo show eu faço questão de falar, mano, esse cara eu tenho muito respeito, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Tipo assim, a gente tem o tributo ao Halloween e pô, o cara vindo do interior de São Paulo, às vezes a gente toca e o cara volta 4 horas da manhã, pega quantas horas, Dota, pra voltar? Cara, pra voltar depende, mas assim, 1h30, por aí, cara. Entendeu? Então, tipo assim, realmente, cara, às vezes a gente fala, meu, a gente faz isso porque a gente gosta muito, viu, velho? E específico do metal é porque realmente ama o que faz, porque senão não tem como, cara. É difícil pra caramba. Se você botar na ponta do lápis e for pensar com lógica, você abandona o que você tá fazendo. Você abandona. Mas é um negocinho, cara, que lá na adolescência é um negócio que te pica e você contrai um vírus, que o negócio não te abandona o resto da vida e você não consegue abandonar, tá ligado? Chama perrengue vírus. Que é assim. Pois é, cara. Algum mosquito. Cara, sério. Esse lance que o Emeka disse, eu sei que é verdade, que eu já acompanhei já uma viagem com Dota. Você vê, é verdade. Você vê, cara. E assim, não é só a viagem, é montar, é desmontar, às vezes esperar cachê, que às vezes não vai ter cachê. Velho, é o perrengue vírus, cara, não tem explicação. Ele pica você quando você é moleque e assim, cria-se uma paixão de tipo assim, cara, quase fazer... É irracional o negócio. É irracional, cara, porque é só perrengue, mas assim, é um lance que acaba sendo necessário e te dá uma vitalidade. Tipo assim, caralho, puta, isso me faz bem e tal. Saca? Tipo, é muito maluco, cara, é muito doido. André? Muita gente que às vezes cai, etc., o cara, inevitavelmente, ele acaba voltando depois porque o cara fica doente, fica deprimido. Exato. É um negócio que tá dentro de você e você sabe que aquilo é meio que o porquê de você estar no mundo, entendeu? Exatamente, cara. Exatamente. André? Pois então, e Dota, Emeka, na opinião de vocês, o mercado musical hoje em dia, ele tem um estilo, digamos assim, o queridinho do papai? Algum estilo aí da preferência dele, que vai vingar nesse período e o resto a gente deixa rolar, mas esse é o que vai vingar. Caso tenha, né, na opinião de vocês, qual seria? Você diz no mercado mainstream, assim, da grande mídia? Isso. Basicamente isso? Cara, isso. Cara, eu tenho a impressão que os estilos aqui no Brasil, eles são recicláveis. A grande mídia recicla os estilos, né? Então, tipo, funk já foi muito popular há uns 10, 15 anos atrás, agora voltou a ser. Sertanejo agora também era popular uns anos. Tipo assim, eles vão reciclando as coisas, né? Teve uma época que o rock, ele chegou a ficar grande no mainstream aqui no Brasil, e foi ali na época do emo, final dos anos 2000, por aí. 2005. Cara, nossa, tava gigante. Foi bem grande. Então, assim, teve coisas como emo, mas também teve várias coisas do rock e do metal que acabaram, de certa forma, entrando bastante na mídia, né? Por exemplo, lá, pegando esse ano, 2005, assim, se você ligasse, às vezes, na rádio, você ouvia Evanescence, você ouvia Nickelback, você ouvia Linkin Park. Cara, às vezes na MTV tinha até Nightwish, sabe? Era uma época que o Angra estava muito explodido, assim. Então, assim, tinha muita gente gostando do estilo, né? Por mais que as bandas não tivessem indo no Faustão toda hora, o rock, ele estava numa época muito, sabe, estava muito efervescente, assim. Só que daí, depois dos anos 2010, a coisa mudou bastante, né? O rock, ele voltou bastante pro underground, né? E, cara, na grande mídia, os estilos acabaram sendo os mesmos de sempre, só que eles vão reciclando. Cada hora é um, entendeu? Uma hora é funk, outra hora é sertanejo, né?
Tô esperando voltar o pagode e o axé, entendeu? Ainda não voltar. Em algum momento vai voltar, entendeu? Tá na lista, né? Eu sinto isso, cara, mais ou menos a minha percepção. E assim, cara, é complicado porque, cara, aqui no Brasil, uma coisa que esses estilos grandes têm, eles têm mercado, e mercado pressupõe que gira dinheiro, é algo que gira dinheiro. Então, assim, cara, o mercado pro sertanejo, por exemplo, é um negócio monstruoso, né? Assim, gira muita grana, é uma estrutura grande. Então, assim, no rock e no metal, a coisa virou underground. Então, assim, não gira tanto dinheiro a ponto de você ter uma grande estrutura, uma legião de músicos que se sustentam de rock, que conseguem ser profissionais de rock, ainda mais o metal, que é mais de nicho ainda, né? Obviamente, você tem bandas que fazem carreira e vivem, tipo, por exemplo, o Dead Fish, é uma banda gigantesca no underground, e cara, tem uma carreira, eu acredito que muitos dos músicos ali sobrevivem ou sobreviveram, não sei exatamente, da banda, né? Você tem bandas de metal tradicionais que até hoje fazem muito show, tipo o Torture Squad, o Crisium. Não vou citar o Angra e o Sepultura, que eles sempre foram as duas maiores bandas, entre aspas, mainstream, assim, no Brasil, né? Mas, assim, fora eles, cara, tem um outro exemplo, mas, no geral, cara, você ter, tipo, assim, bandas que vivem disso é muito difícil, cara, porque você não tem um mercado como tem estilos maiores, né? Aí isso linka com outras coisas, tipo o lance da mídia. Talvez a mídia não aposte muito no rock aqui, porque sabe que é uma coisa muito de nicho, né? Porque assim, cara, é difícil. São várias questões. Quando tem um festival, por exemplo, o Rock in Rio, tá sempre cheio, lotado, tem shows grandes, mas assim, aí você falando, isso envolve artistas internacionais, né? Mas você falando assim, de brasileiros que constroem uma carreira e vivem disso e acabam fazendo um nome, etc., é bem mais difícil aqui no Brasil, né? O caminho pro brasileiro, né? No rock, no metal, é bem mais difícil. Tanto que, cara, as duas maiores bandas de 20 anos pra cá ainda são Angra e Sepultura, que são as bandas que, cara, né, realmente viraram ícones lá fora. É difícil, cara, é complicado. É uma análise complexa pra você entender o porquê que o mercado para brasileiros é difícil nesse estilo, cara. Mas eu até acrescento um negócio que o Dota falou do sertanejo e tal. E, em específico, o sertanejo, eles foram muito inteligentes, né? Porque criou-se ali um plano de negócio, de lançamento muito sólido. Cada dupla tem contato com cada dupla, eles unem esforço, então eles fazem aqueles super festivais com puta estrutura, e isso perpetua durante os anos, durante o ano todo. Então um sertanejo que vai chamar um outro sertanejo que vai fazer um single, que vai participar do DVD, então acaba se entrelaçando, né? E essa divisão dos fãs, o cara que gosta de Gustavo Lima também gosta de, sei lá, o nome do outro cara lá, sei lá, Bruno e Marrone, nem sei. Os caras Luan Santana. Luan Santana. Tipo assim, eu acho, na verdade, eu acho que os caras são extremamente inteligentes. É uma ótima sacada. Eu sou formado em propaganda também, né? Então, eu vejo aquilo de uma forma muito inteligente que eu sinto muita falta no metal. A gente vê essa movimentação da galera, vamos se juntar. Mas às vezes as pessoas não entendem o que vai por trás. O juntar para fazer um festival, às vezes alguém está encabeçando esse festival todo. Dota sabe quantas vezes a gente já fez essas parcerias, e aí a banda que é convidada, ou as bandas não são a banda principal, ela não pode mostrar o som 100%. Está em contrato que só pode mostrar 60% do som. Então tem umas coisas obscuras que o rock ainda, né, alimenta, que é muito diferente do sertanejo, entendeu? Que assim, Pois é. Eu acho que isso tem um pouco relação com o que eu falei em relação à quantidade de dinheiro que gira em cada estilo. Eu acho que assim,
para as bandas de sertanejo, é interessante você empresariar as bandas, as duplas de sertanejo, é interessante você empresariar uma dupla nova e colocar no mercado uma dupla nova, porque eles sabem que o mercado é tão grande e tem tanto dinheiro, tanto espaço, que vai virar. Colocar uma dupla nova só vai dar mais dinheiro ainda para eles, entendeu? Exatamente. No metal aqui, cara, como a coisa é bem mais underground, assim, o público é muito menor, as oportunidades de show, de festival, é tão pouco dinheiro girando que, cara, as pessoas se engalfinham pelas poucas oportunidades que tem. Então, assim, as pessoas acabam querendo que poucas pessoas participem do lance para não roubar a oportunidade dele, entendeu? E é um pensamento tão cara. Limitante, né, cara? Pois é complicado porque é o lance da falta de um mercado de dinheiro girando, de uma estrutura profissional, sabe? De você ser algo sustentável. Então, assim, acaba sendo sempre aquelas poucas oportunidades que são dominadas por algumas poucas panelas, por algumas poucas pessoas. Você tem que ser amigo das pessoas certas ali. Não que isso não aconteça no mainstream, que isso acontece, mas a diferença da proporção de dinheiro, estrutura, é tão grande que eu acho que você consegue enxergar isso nessas atitudes desse lance do sertanejo. Tipo, cara, quanto mais duplas eu botar no mercado e eu fizer contrato com elas, mais porcentagem eu vou ganhar, porque, cara, tem muito espaço para elas fazerem show, entendeu? Elas não vão roubar o meu show, entendeu? Então, assim, para eles é um negócio que a roda ela tá sempre girando, porque é um negócio muito grande, tem muita grana. No metal não tem grana envolvida a esse ponto, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema. Então, a gente, como todo mundo deve saber, a gente está no período de quarentena, pandemia. Como está a situação de vocês enquanto músico? O que vocês estão produzindo? O que vocês estão fazendo nesse período? Cara, é isso aí, pode. E para estender já a outra pergunta para vocês dois, como vocês enxergam as perspectivas pós-quarentena, pós-pandemia para shows, música de modo geral? Cara, eu comentei, né? Eu estou em processo com o Ibra, em processo de composição para o lançamento do CD ano que vem. Obviamente que shows estão completamente parados, não tem nem discernimento do artista querer cobrar uma situação dessa, seria irresponsável, pelo menos da forma que eu penso, né, de você fazer um show e aglomerar 200 pessoas, sei lá, num show pequeno, né, ou com o impacto isso poderia ser, né, então acho que a gente tem que realmente aceitar isso. É um baque muito duro pro artista, é muito duro, porque fazer o show é a forma que a gente, como eu comentei também, é a forma que a gente sente de extravasar e expressar o que a gente quer dizer para as pessoas, né? Então, imagina que de uma hora para outra as pessoas vão te prender e falar, não vai fazer isso. Só que você tem que se reinventar, né? E eu converso muito com meus amigos, assim, músicos, assim, eu acho que é um momento que todo músico está se redescobrindo, olhando para dentro, se reinventando, né? Tentando ser produtivo da forma que dá, né? Então, assim, estudando mais ou correndo atrás em desenvolver outras skills, que sejam elas de marketing, que sejam elas de metodologias de ensino, né? Então, é um processo muito que eu vejo de tentar ser produtivo da melhor forma e também que não seja uma forma não saudável, né? E, ao mesmo tempo, de um autodesenvolvimento, né? Eu acho, sinceramente, que ainda vai demorar pelo menos um ano para voltar o que a gente... E se voltar, né, gente? A gente não sabe realmente o que era um ano atrás, assim. Eu vejo realmente que ainda ano que vem as coisas ainda vão estar bem paradas. Obviamente que tem uma perspectiva de uma demanda reprimida, das pessoas vão querer sair, vão querer executar, mas ainda acho que vai demorar pelo menos mais um ano aí pra gente ver uma casa de show cheia, um show num estádio que não seja dentro de um carro, ou vendo o cara de longe, saca? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Cara,
eu concordo, assim, por mais que tenha essa demanda represada aí, que o Ameca falou, cara, é complicado porque a gente não sabe como é que vai estar a situação da infraestrutura para você tocar, né? Então, assim, você não sabe quantos bares vão estar abertos, a situação financeira desses bares. Obviamente, cara, o cachê que você ganhava antes vai ser mais o cachê que você vai ganhar quando voltar, entendeu? Então é complicado, velho. Assim, eu concordo, vai demorar um bom tempo pra coisa normalizar, né? E, bicho, foi assim uma situação que quebrou as pernas de uma forma monstruosa, assim. Eu tinha um ano com bastante coisa que ia acontecer. Meu primeiro semestre estava bem cheio, todo planejado, e praticamente show todo fim de semana, e, cara, foi tudo absolutamente por água abaixo, cara. Eu dei sorte que eu fiz algumas boas gigs no começo do ano, que me geraram uma graninha para segurar um pouco a onda no começo da pandemia. Aí depois entrou o artifício das lives, né, que também surpreendeu em relação ao quão lucrativo pode ser, se dependendo, né, se for bem feita, com a audiência certa. A gente fez bastante live, né, eu fiz uma inclusive com a Emeca, com o Halloween, e eu fiz várias com o Heaven and Hell. A gente faz mais ou menos uma por mês, e que levanta uma graninha para segurar um pouquinho as pontas também. Eu tenho trabalhado em gravação, eu peguei 2 trampos de freelance de gravação nesse período. E, cara, além disso, você tem que se manter ali relevante, né? Então você sempre tem que estar produzindo conteúdo, porque a internet acabou virando a única fonte de comunicação entre as pessoas, né? Então, assim, você sempre tem que estar postando alguma coisa para você se manter minimamente relevante ali, né? Então, você tem que começar a entender mais de vídeo, de como produzir, e, assim, entender mais de marketing digital, de como você divulgar as coisas, né? Cara, é um momento difícil, mas você tem que se virar, e não tem outro jeito, né? Tem que segurar as pontas, segurar gasto, viver a custo zero, e tentar ver se você consegue tirar alguma coisa de forma online, né? Assim, eu era um cara que eu vivia muito da gig, né? Mas tem outros caras que eles já viviam do online previamente. Esses caras se deram muito bem, né? Por exemplo, caras que vendem curso online, que já tinham produzido um curso online antes da pandemia, né? Esses caras se deram muito bem, né? Tem um efeito, os efeitos colaterais desse momento, que é tipo, muita gente começou a oferecer aula online. Então, assim, cara, enxurrou o mercado de aula online a ponto, assim, cara, eu abri aqui a rede social, o feed do Instagram, do Facebook, cara, é anúncio de aula online cara, toda hora. Então, assim, é complicado, porque você acaba entrando num mercado que já tá meio saturado já, né? Então você tem que achar aí os pormenores de qual é o teu nicho aí, né? Eu acho que esse lance das lives aí foi um negócio legal que a gente fez e deu certo. Espero que a gente consiga fazer aí por algum tempo até essa merda toda passar, né? Mas é aquela coisa, não pode ser live só pela live, entendeu? Quanto mais o tempo passa e mais a galera vai vendo que o artifício é esse, mais elaborada tem que ser a tua live, com uma qualidade boa de imagem, de som. Então, o lance assim, a gente vai descobrindo conforme o perrengue vai acontecendo, né? Perrengue vírus. Exatamente. André? Perfeitamente, o perrengue vírus aí. E falando nessa... Até aproveitando aí, mesmo antes da pandemia, as pessoas já vinham... As pessoas, modo geral, né, aí do meio, já vinham usando, né, tentando, digamos assim, se atualizarem, né, esses aplicativos de música, tanto de armazenamento, distribuição, enfim, vocês utilizam, gostam deles, tem alguma crítica ou elogio de forma geral? Você diz tipo Spotify, esses aplicativos de streaming? Por exemplo...
Não sei se você quer dar algum outro exemplo. Não, esses mesmo, assim, os mais conhecidos, né? São os aplicativos de streaming. Cara, assim, acabou sendo a forma que se utiliza mais para distribuir música depois do CD, né? O CD ainda tem algum mercado, mas a coisa é muito mais online hoje em dia, né? O problema é que esses aplicativos de streaming, eles pagam muito pouco, né, em relação ao play ali, né? Você contabiliza, eles te pagam em relação a quantos plays a tua música tem ali, né? Então, a maior parte das bandas reclama que esses aplicativos, eles pagam muito pouco, né? E aí acaba que não muda muito a situação do que era antes, né? Porque antes, na indústria tradicional da música, as gravadoras lançavam um CD e ficavam com a maior parte da grana, né? E os artistas ganhavam mais com show, né? Proporcionalmente, né? Tipo, é claro que se você pegar ali no auge ali do final dos anos 80, 90, se você fechasse com uma gravadora, você tinha um advance monstruoso, então assim, você conseguia ganhar uma grana se você fosse um artista, assim, que você conseguisse um contrato naquele auge das gravadoras, né? Mas mesmo assim, a fonte de renda ainda era mais show, turnê, né? Hoje em dia, a era das gravadoras ainda tem algumas gravadoras, principalmente do rock e metal lá na Europa, mas não tem tantas a ponto de conseguir suprir a cena inteira, né? São poucas as bandas que têm um bom contrato com uma gravadora. E aí o que acontece? A maior parte das bandas é independente. E como as bandas são independentes, elas acabam distribuindo a música delas na maior parte dessa forma, né? Com esses tipos de plataforma de streaming e tal. Só que daí essas plataformas também não pagam muito bem as bandas, né? E aí as bandas continuam dependentes de show, né? Então, assim, a música, o produto música ainda é um negócio muito difícil de monetizar sem ser relacionado a show. Tipo assim, as bandas ganham muito com merchandising, por exemplo. As bandas acabam ganhando com coisas indiretamente, com coisas relacionadas ao produto música, e não em si com um CD ou com streaming, entendeu? A não ser aquelas artistas muito gigantescos, né? Mas as bandas independentes, o lance ainda é turnê, merchandising e tal. E pelo menos é a minha impressão, né? Não, total de acordo, cara. Eu sinto mais ou menos nesse sentido. Não, cara, eu li uma coisa do Portnoy reclamando exatamente isso, assim, de que se não me engano, foi o presidente do Spotify, ele deu uma declaração aí que as bandas, se as bandas quisessem ganhar mais, tinham que produzir cada vez mais, não sei o que. E os caras, a maior parte dos músicos estavam reclamando, falando, tipo assim, a questão não é que eu tenho que produzir mais música. O problema é que, cara, eu tô produzindo para você ganhar, né? Ou seja, para a empresa do cara ganhar. Então, não quer dizer que se eu produzir mais eu vou ganhar mais, não. Quer dizer que se eu produzir mais, você vai ganhar mais. Exatamente. A relação não é necessariamente proporcional, assim, né? Isso aí alimenta ainda mais o que a gente estava conversando sobre a era dos singles, né? Porque, imagina, às vezes é humanamente impossível você querer lançar 2 CDs, 2 álbuns em um ano, assim. Falo pelo metal, né? Tipo assim, precisa realmente um tempo de maturação para uma entrega de composições decentes e boas, né? Não... É muito complicado, cara. É um assunto delicado, assim. Eu confesso que eu acho... São várias... os problemas, eles se conectam, né? Para você fazer 2 CDs ao ano, cara, pra você fazer um CD, a não ser que você tenha o estúdio na tua casa, para você fazer um CD é muito caro. E para você justificar o custo de 2 CDs no ano, você tem que ganhar um dinheiro de algum outro lugar, tirar o dinheiro de algum outro lugar. Teria que ser em show, em turnê.
E aí, para ter turnê a ponto de você ganhar um dinheiro, cara, é um negócio que a conta não fecha. Não fecha, cara. Não fecha. É um negócio assustador, assim, assustador. Obviamente que essas plataformas, elas ajudam muito na divulgação, né? Só que fica ali nesse limiar da divulgação somente, né? Da pulverização. E não constroem... Você ganha uma grana que é para a tua... Ao contrário, você gasta uma grana que é para só botar a tua música para ela espalhar. Que você vai retomar esse investimento por outras vias, não é necessariamente pela venda da música, né? Exatamente. Mas normalmente esse investimento não volta, não. Esse investimento nunca volta. Velho. Nunca volta. Mercado de risco. Mercado de risco. Exatamente. Nível puta merda. É tipo aquelas... É tipo aqueles anúncios de curso de trade financeiro que tem no YouTube agora que virou moda, né? É isso, cara. Você vai botar o seu dinheiro lá e vai embora. Você tem que esperar ganhos indiretos, entendeu? Você ganha indiretamente, cara. Você não ganha diretamente produzindo música, né? A não ser algumas raras exceções, obviamente, cara, produtores que fazem jingles ou compositores que vendem músicas para artistas grandes. Isso tem muito no sertanejo, né? Os caras, eles compram músicas de compositores, mas são no nosso estilo, metal, rock, isso é bem mais raro, cara, é bem mais difícil. Certo. Fazer uma pergunta específica para o Emeca e outra específica para o Dota. Sim. O Emeca, você é um cara que, além de ser um ótimo vocalista de metal, na minha opinião, é um cara que é um bom músico, que é um ótimo músico que trabalha com outras vertentes, assim. Você poderia falar um pouco mais em relação a isso? E para o Dota, você é bastante próximo ao Aquiles, né? Aquiles Priester, baterista do Hangar. Você pode falar um pouco como que funciona? Vocês têm algum tipo de parceria? Vocês já trabalharam junto em alguns projetos e tudo mais? Manda ver aí, Meca, depois eu falo. Cara, como eu falei, eu vim de uma criação familiar muito que me deu espaço para experimentar e conhecer coisas diferentes, né? Então, enquanto meu pai, nigeriano, escutava músicas africanas, minha mãe, por outro lado, escutava Enya. E eu conhecia o rock através dos meus amigos no colégio, né? Então, isso foi uma coisa que na minha família sempre foi muito aberto, a gente se permitir a conhecer coisas diferentes para aprender. Às vezes a galera até fica meio... acho engraçado, assim, que eu nunca tive essa imagem do metaleiro, nada contra. Eu sempre tive amigos assim, sempre frequentei. Mas eu sempre gostei de trabalhar essa crença na minha cabeça que, cara, eu tenho que ter uma cabeça, de certa forma, aberta para captar outras coisas e tentar trazer nas coisas que eu tento executar. Então, eu tive banda de jazz, eu tive banda de soul, que eu sou muito apaixonado. Eu gosto muito da cultura musical de base da cultura negra, né? E aí, em contraponto, eu sempre quis trazer essas influências pro metal, ou pro rock, ou pro qualquer outra coisa que eu execute. Eu sou diretor de arte, então eu trabalho com arte, eu sou apaixonado pela arte, então isso para mim é um caminho, é uma consciência de que a arte, você tem que ter cabeça aberta para entender e tentar absorver as diferentes funções dela, as diferentes linguagens e os diferentes caminhos, né? Eu posso falar que, cara, isso me dá um grande alívio, assim, às vezes, justamente para poder conversar com pessoas diferentes de assuntos diferentes. A gente vê uma galera, às vezes, muito extremista, que é muito difícil você conversar com a pessoa porque ela tem uma cabeça daquele jeito e é essa forma, né? E às vezes eu até fico assim um pouco com pena, porque, tipo, não sei se a sensação que às vezes as pessoas não têm noção de que a gente vive uma vida, né?
independente da crença que a gente só tem a consciência que a gente está aqui e agora. E às vezes vale a pena a gente ficar só preso num negócio só, sem abrir a mente para captar outras coisas, né? Então, isso é uma filosofia que eu levo para minha vida, tudo que eu quero fazer, assim, né? Tipo, trabalhar sempre essas crenças limitantes que me prendem de conhecer coisas novas e trazer na minha bagagem. Manda bala do Tito. O meu lance com Aquiles, cara, eu conheço ele faz uns bons anos já. Eu fui aluno dele, depois eu trabalhei como hold dele, e aí, cara, a gente criou uma relação de coleguismo, de amizade, a gente se respeita como profissionais, assim, né? Ele sempre me ajudou quando eu precisei, eu sempre ajudei ele quando ele precisou da minha ajuda. Então, assim, a gente tem um respeito mútuo, assim. Além de que, cara, no Brasil é impossível você não dizer, se você é a batera, é impossível você, batera mais ou menos da minha idade, assim, é impossível você negar a influência dele no mundo baterístico aqui do Brasil, né? Não só no lance musical, mas no lance profissional mesmo, né? Ele foi revolucionário em vários sentidos, né? Em botar o batera como um cara de frente ali também, né? Um batera que faz workshop. O lance do workshop é uma coisa que o Aquiles ele aprimorou muito, né? E então, assim, cara, além desse lance dessa influência natural, né, que eu tive dele nesse sentido, eu acabei trabalhando com ele, conhecendo ele como pessoa, virando amigo dele. Então, assim, eu tenho essa proximidade, principalmente por ter trampado com ele. Eu trampei com ele por um ano, mais ou menos, assim. Eu viajei muito com ele, né? Enfim, cuidava do equipamento dele. Então, assim, a gente acabou ficando próximo nesse sentido aí. Tanto que o hold que veio depois, que eu acabei saindo do trabalho de hold com ele quando eu comecei a tocar com o Warren, né? E aí eu indiquei um amigo meu, que é o Gabriel Ratum, e o Gabriel ficou hold dele por uns 4, 5 anos, acho. Então, assim, aí um grande amigo meu acabou sendo hold dele. Então, cara, tava tudo em casa ali, né? Então eu tenho essa proximidade, esse respeito mútuo, tal, assim, porque eu trampei com ele, fiz aula com ele. Então, assim, eu tive vários tipos de contato com ele, né? Tá certo, André. E recentemente ele me chamou para fazer uma live no canal dele lá sobre esse lance de Sidman que eu contei e tal. Então foi muito legal, achei muito legal da parte dele também, cara. Eu já produzi um workshop dele em São José também. Então, a gente já teve várias negociadas aí junto. O workshop dele eu tava lá. Você tava? Ah, verdade, cara. É verdade. Eu falei. André, uma pergunta? Tenho mais uma pergunta antes da gente caminhar aí pro final. Foi até interessante também fazer um depoimento aqui, né? Você comentou a questão, por exemplo, da MTV, também dos clipes. Eu lembro na época de garoto, pré-adolescente, que se você não tivesse visto o clipe daquela determinada banda, era como a pessoa que não viu o futebol no dia anterior, o último capítulo da novela, coisa desse tipo, né? Então você corria para saber como foi o clipe, quer dizer, ter pelo menos a noção, né, para você realmente falar que era um fã, um seguidor daquele artista ou daquela banda. Hoje a sensação que dá, pelo menos, né, para mim, não sei aí para vocês, é que clipe, entre outros tipos, né, de investimentos, não fazem mais sentido, pelo menos para determinados tipos de música, né? Vocês veem dessa forma? Cara, eu acho que na verdade assim, na verdade faz sentido, mas como o Dota falou,
a música, ela por si só, ela não é o suficiente. Na verdade, hoje, para você ser um músico de metal, você tem que vender em pacotes, né? Você tem que lançar uma música, ao mesmo tempo que essa música, a música tem um clipe, esse clipe tem um merchandising, e agora a gente pode ver esses exemplos de uma galera que tem uma visão de business, como o Kiko Loureiro, que lançou um álbum novo, lançou um clipe e abriu as trilhas deles para a galera. Isso tudo constrói marca, que é a imagem do Kiko Loureiro, né? Então hoje, para ser músico, não é o bastante você só compor a música e lançar essa música, ela não vai reverberar. Essa música, ela tem que ter é só um guarda-chuva em que ela vai abrir com uma série de outras coisas, né? Que aí sim você constrói essa sensação de uma música nova, de um conceito musical novo, né? Música por si só e um clipe por si só não adianta. Eu falo isso no metal. Talvez no pop, que tenha ele é de uma absorção mais imediata, né? Seja mais fácil. Mas no metal, a gente está vendo aí várias movimentações de artistas tentando fazer coisas diferentes que não sejam somente lançar música e é isso, sabe? É mais ou menos isso mesmo, cara. Assim, um clipe entra naquilo que a gente falou no começo. Você tem que chamar a atenção de várias formas para a pessoa prestar. Você tem que chamar a atenção da pessoa de várias formas, né? Para ela parar e ver, nem que seja um pouquinho do teu material. E você só postar a música hoje em dia na tua rede social, cara, as pessoas estão ao mesmo tempo que tem o teu post com a música, tem 200 mil outros posts com um monte de outras coisas. É tudo tão a informação é tão bombardeada para as pessoas que, como falou, assim, só a música ou só um clipe, às vezes não faz sentido. Você tem que ter, às vezes, os vídeos de você tocando, que a gente chama de playthroughs, né? Aí hoje esse negócio do Kiko Loureiro é muito legal, de abrir pra galera fazer jam junto. Então, assim, os tempos mudaram, cara. Cada vez mais você precisa criar novas formas de chamar a atenção, porque as coisas antigas, elas vão não sendo, assim, elas acabam não sendo mais suficientes, né? Então, o clipe é legal, você tem que ter o teu clipe, mas, assim, não vai ser suficiente só ter ele mais, cara. As pessoas, até porque hoje em dia é muito mais fácil produzir um clipe do que era 15 anos atrás. Então, assim, toda banda vai ter um clipe. Então, assim, para alguém prestar atenção no seu clipe, sendo que toda banda tem clipe, toda banda tá postando, você tem que ter outras coisas além do clipe, né? Então, é um desafio, cara. E, assim, não necessariamente isso te rende algo, não é uma coisa rentável, ao contrário. Cada vez mais você está investindo em coisa, você tem que investir em criar conteúdo, em vários tipos de conteúdo. Isso é grana que você vai pondo ali, equipamento que você precisa comprar e tal. E você precisa ser ligeiro a ponto de criar as formas indiretas de você ter esse investimento de volta, né? Aí seja em aluno que você atrai, se você posta um vídeo tocando a sua música, ou curso online, ou, cara, enfim. Às vezes é realmente uma turnê, uma gravação que você pega porque o cara ficou impressionado como você toca. Então, assim, é complexo, cara. Hoje em dia, o músico, ele não pode ser mais só músico, só compositor. Ele tem que ser o próprio empresário, o próprio marqueteiro, o próprio agente, o próprio booking, né? Então, assim, é complicado, cara. E não são todos os artistas grandes que se adaptaram a essa nova realidade. Muitos caras acabam ficando pelo caminho, porque os caras, eles vêm de uma época em que a gravadora fazia tudo por eles só precisavam ir pro estúdio tocar e entrar no ônibus da turnê, né? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você tem que se virar de todas as formas possíveis. E esses caras, muitos desses caras acabam não entendendo esse novo momento, né? Outros caras acabam entendendo bem. Acho que eu posso citar 2 exemplos clássicos, assim. O próprio Warren Dane, que eu tocava, ele era um cara daqueles rockstars tradicionais, sabe? Era o cara da época das gravadoras, tal, e ele tinha muita dificuldade de se adaptar a esse novo momento, principalmente no lance de internet. Aí quem fazia o corre era mais a gente da banda, né, pra ele.
No caso, o companheiro dele de Nevermore, que é o Jeff Loomis, ele é um cara que fez o contrário. Ele se adaptou muito bem a esse momento. E ele era da mesma banda do War, ele se adaptou muito bem. E o cara despontou, é um dos maiores guitarristas do mundo. Tá nas maiores gigs aí, ganha uma puta grana. Tem N tipo de instrumentos signature. O cara tá presente em várias mídias. Então, assim, tem caras que se adaptam e caras que não se adaptam, né? Certo. Alguma consideração a mais? Ou só isso? Eu acho que é isso aí, cara. Já falou tudo. Isso aí. Então a gente já pode ir para as considerações finais. Vocês querem dizer alguma coisa? Tota e Meca? Cara, queria agradecer o espaço, é muito legal. Eu acho que bateu um papo massa aí, né? E ainda mais que nessa quarentena, essa pandemia aí, cara, a gente, como não tem o show para se expressar, às vezes numa live, numa conversa, é um ótimo espaço para a gente mandar uma mensagem para a galera. Dizer que apoiem os artistas, porque realmente os músicos estão passando uma aprovação muito grande, acho que todo mundo, né? Mas fazer arte sempre foi uma tarefa extremamente árdua e hoje está sendo 4 vezes mais. Então, se você tem amigos da área, músicos, apoie eles, seja dando uma curtida, seja compartilhando um vídeo que o cara fez em casa ou um post, que isso ajuda super. E eu acho que é isso aí, cara. Vamos todo mundo junto se apoiar e esperar com calma que, com certeza, quando vier, vai ser uma bomba grande, que todo mundo vai querer voltar aos shows e tudo mais, né? Pois é, cara. Eu também compartilho dessa opinião. É importante as pessoas entenderem que, cara, a música e os músicos e todo tipo de artista a gente acaba da gente que vem o entretenimento, né? Então, assim, é importante, então, não só, obviamente, dos músicos, mas dos donos de bares, das lojas de música, de toda a estrutura, entendeu? Da infraestrutura, porque se os bares fecharem, se os músicos desistirem, se as empresas pararem de fabricar instrumentos, cara, como é que a gente vai curtir música, entendeu? Né? Assim, a música, ela é essencial, cara. Assim, é difícil ter alguém que não gosta de música, né? Então, cara, se as pessoas não apoiarem tudo que envolve música agora, a chance das pessoas ficarem sem ter o que curtir futuramente é grande, cara, né? Então, assim, a coisa pode voltar, mas provavelmente vai voltar diferente, porque as pessoas que estão tentando fazer as coisas agora, se não tiver apoio, não vão aguentar, né? Então é importante ajudar nas lives, compartilhar e assim, curtir o trabalho das pessoas que estão tentando produzir algo. E, enfim, apoiar de todas as formas, dar o play das músicas nos lances de streaming, quem gosta de comprar CD, comprar aula, comprar curso online. Exato. Porque senão, cara, se o cenário musical não sobreviver, velho, cara, assim, como é que as pessoas que gostam de música vão fazer, né? Então é importante apoiar todo mundo, não só os músicos, mas donos de bares, toda a cadeia, né? E, bicho, eu agradeço muito aí a oportunidade pro André, pro Guilherme, pro Meca, de poder falar e tentar entender mais ou menos como é que funcionam aí as coisas, de onde vêm os problemas, quem sabe pensar em soluções, né? Isso é muito legal, eu sempre gosto de conversar sobre essas coisas assim. Então, vamos aí se precisarem de mim aí na próxima, e agradeço o espaço. Bora que bora. Eu que agradeço a participação de vocês. André, alguma consideração? Também agradeço aí a participação, Vitor Emeca, Marcos Dota, novamente aí o projeto em parceria com o Guilherme Soares, e um ótimo papo, com certeza quem acompanhou gostou, e aqueles que ainda vão acompanhar, né, e também no canal do YouTube, né, o Mesa de Debate, e agradecemos aí a participação de todos. Então, boa noite e
encerrando essa live. Valeu, galera. Valeu, gente.